Boa noite, cuidadores. Tudo bem com vocês? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Por favor, vou falar bem próximo do celular, tá? Boa noite a todos. A minha convidada já está aqui. Eu vou só colocar aqui o nome da live, né? Ótimo, que bom que vocês estão me ouvindo, Glória. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar aí. Chama aí o maior número de cuidadoras, porque hoje, ó, nós vamos liberar as pérolas de como você vai aprender a se posicionar e ganhar bem, sabendo que a diferença entre preço e valor, tá? Vou já chamar a minha convidada. Deixa eu colocar aqui o tema da live fixado. Sejam bem-vindos quem está chegando. Pronto, fixei, né? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Deixa eu mandar aqui essa live para algumas pessoas. Vamos compartilhar aí, vamos chegando. Cadê eu? O que aconteceu? Que eu estou escura. Voltou. É isso, gente. Já compartilhei aqui. Vamos compartilhar essa live. Venham todos, ó. Vamos aí curtir. Clica aqui nesse aviãozinho. Curte aí o maior número de vezes que vocês conseguirem, tá? Hoje a minha convidada é a cuidadora Márcia. Márcia Chagra. Ela é uma profissional assim que eu comecei a ver ela, a seguir ela e compartilhar o conhecimento dela no dia a dia e percebi o quão valioso é a forma dela se posicionar no atendimento, tá? Então nós vamos aí bater um papo aí sobre o posicionamento profissional, como que você vai ganhar bem se posicionando e saber aí a diferença entre preço e valor, tá bom? Então eu vou convidar aqui, tá? Vou mandar aqui o convite para ela se apresentar para vocês e vamos aí, ó, compartilhar, tá bom? Essa live. Vamos lá. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada pela linda mensagem que você deixou para mim hoje. Olá! Vânia, A gente- olha só, ela chegou. Pode Deixa, eu vou ver. colocar gente, vou colocar um Gente, filtro, sejam todos porque bem-vindos, tá? Olha só. A minha convidada já está aqui. Vocês estão vendo nós duas? Ainda bem que está compartilhando nós duas aqui. Eu vou falar mais próximo do celular, como eu falei. Meu celular tá com áudio, com fone meio ruim, não consegui entrar pelo computador, mas vamos aqui conversar, bater um papo legal, tá bom? Márcia, eu vou desativar aqui os comentários e depois eu coloco
de volta, tá? Pra gente ver direitinho a cara da nossa convidada. Vamos lá. Eu sempre tenho dificuldade com isso, gente, mas eu consigo. Ai, onde é? Gente, eu vou colocar um filtro na minha cara porque não dá sem. Ah, deixa eu ver aqui aonde que é que eu vou A gente quer descoisar esses quer mostrar a comentários. realidade, mas enquanto tem filtro, vamos deixar o filtro, tá? Depois vocês vão ver real. É, vamos pelo menos aparecer, ó. Fiz até uma escova hoje para aparecer. Bom, eu não consigo. Gente, eu tava com visita hoje, eu precisava fazer um plantão hoje à tarde, eu saí de casa com o cabelo assim, só saí, só falei, lavei e saí. Falei, gente, tem live com a Cileuda, eu não consegui nem escovar o cabelo, então vocês vão me ver assim mesmo. Importante estar Pronto, aqui. consegui. Márcia, primeiramente, o meu muito obrigada por você estar aqui conosco, compartilhando dessa fonte do saber. Conheci você aqui nas redes sociais, gostei muito da forma que você se posiciona. Nós andamos conversando, trocando ideias, aprendendo uma com a outra e assim, obrigada por você ter aceitado. Nós sabemos que a correria, né? Para todos nós que somos cuidadores, é assim, temos que ser às vezes 10 num dia só. Então, meu muito obrigada, tá? Se apresente aqui para as nossas meninas que estão aqui. Gente, vamos compartilhar, tá? Essa live. Cileuda, primeiro eu que agradeço, né? Conhecer o trabalho de todas as cuidadoras aqui, pessoal que trabalha com os idosos, no cuidar da assistência com os idosos é muito bom. E aí conhecer o seu trabalho, ver a tua dedicação com os idosos, principalmente os nossos idosos aí dentro da DA, né? Doença de Alzheimer. Então, assim, eu admiro o seu trabalho, é uma honra estar participando de um momento com você. Eu tenho certeza que vamos contribuir uma com a outra, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito nessa live, tenho certeza disso. Então, quero agradecer o convite, quero agradecer o espaço. Estar participando de mais uma live é muito bom. Eu falo que é melhor quando eu participo com alguém do que quando eu tenho que trazer alguma para o papo de cuidador, porque é mais fácil participar, né? Quando a gente participa, é mais tranquilo, a gente fica menos tenso. Mas eu vou contar quem eu sou um pouquinho rapidinho aqui para a gente começar, já que você me pediu para se apresentar. Então, meu nome é Márcia Chagra, eu moro em Curitiba, no Paraná, atuo há 5 anos no cuidado e assistência da pessoa idosa. Atualmente atuo com paciente com doença de Alzheimer, cuidados paliativos ou pacientes oncológicos. Oncológicos, na maioria, já em cuidados paliativos, né? Sobre cuidados paliativos. Iniciei a minha primeira formação como educadora infantil e eu trabalhei 9 anos nessa área. E foi nessa área que eu entendi a importância de estímulos cognitivos, motores. E em um determinado momento eu comecei a ver que eu não estava mais me identificando com aquela área, não fazia mais sentido estar ali, eu não estava conseguindo nem trazer nada de bom para a minha vida, mas principalmente para a vida das crianças que eu atendia. Eu já não me via mais naquela área. E aí eu não via mais uma contribuição minha para aquela área, principalmente para as crianças assim, que eu atendia criança de 2 a 3 anos. E aí eu cheguei, a gente tem ali dentro da educação infantil, a gente tem ali professora estagiária, dentro de uma escola particular, né? Professora estagiária, professora regente e diretora da escola, pedagoga e diretora da escola. E eu já não via mais como crescer dentro dessa área, porque eu não queria ser pedagoga, não tinha intenção de fazer pedagogia para assumir esse cargo, não tinha intenção de ter uma escola, então acabava ali. Eu já era professora regente. Então, quando a gente chega em um certo momento assim da vida, eu acho sempre bom avaliar se isso faz sentido, né? Se você tem como seguir, isso já entra um pouquinho até dentro da nossa live, né? Aonde você quer chegar e o que você está fazendo para isso. E em um determinado momento, uma das diretoras acabou saindo da escola, né? Elas eram irmãs e uma delas decidiu sair da escola. E aí eu falei para ela, né? O dia que você não estiver mais aqui, eu já também não tô vendo sentido ficar na educação, não me imagino mais nessa área. E eu já fazia técnico em enfermagem nessa época, estava finalizando. E aí acabou dando certo, as portas se abriram do modo que eu nem imaginava e acabou que deu certo, saí da escola. E aí iniciei meu primeiro atendimento, assim, foi antes de terminar o técnico, eu já iniciei meu primeiro atendimento com um paciente, ele não era idoso, tinha 51 anos, mas foi o meu primeiro foi meu primeiro acompanhante hospitalar, né, foi a primeira. E aí eu lembro que em alguns períodos, quando eu cheguei, falei, ai meu Deus, será que eu vou dar conta de ficar aqui? Porque ele não queria cuidadora.
E ele não queria nem conversa, assim, eu atendia de domingo a domingo. E foram dias, assim, tinha dias que eu chegava, não tinha nenhuma boa noite. Falei, meu Deus, será que eu vou dar conta com as crianças, né? Não tinha, eles não ficavam bravos com a gente, né? Não tinha aquele momento que eles não queriam falar com os professores. Não, eles vinham, chegavam, abraçavam. E eu falei, eu preciso dar um jeito, né, de me aproximar dele agora. E aí a gente conseguiu criar um vínculo, e em um certo momento ele chegou e falou pra mim assim, ai, Márcia, eu acho que você se dá super bem, né? Porque eu falei pra ele, meu primeiro emprego nessa área, meu primeiro trabalho, e aí eu não sei se eu tô dando conta, né? Mesmo já tendo feito um vínculo, gente, meu cabelo tá só. E daí eu falei, eu não sei se estou dando conta daqui. Aí ele falou, eu vejo um grande potencial. E eu lembro que um pouquinho antes dele falecer, ele chegou e falou para mim assim, o que você acha da gente abrir uma empresa? Você vai morar na minha casa, e aí eu gerencio e você cuida dos idosos, e a gente vai ganhar muito dinheiro. Aí eu dei risada, né? Falei, nem é isso que eu tô pensando agora. E assim eu comecei a me interessar por uma das áreas que eu achava que eu não ia entrar, Cileuda, que eram os idosos. A minha intenção era eu ia para pediatria, fiz meus estágios direto para pediatria. E depois que eu fiz esse atendimento, depois que eu conheci ele, eu entendi a importância que o cuidador tem na vida, não só dos idosos, né, de quem eles cuidam, porque tem cuidadores pediátricos. Então eu comecei a entender a importância que nós temos na vida da outra pessoa. E foi aí que eu comecei a me conectar com o mundo dos cuidadores, conhecer essa área. E aí, quando eu finalizei meu técnico, atendi ele. Passado uns 4, 5 meses depois que ele faleceu, eu demorei bastante para voltar a atender. Eu tive uma crise, assim, logo que ele faleceu, que ele veio a óbito. Eu não consegui voltar a trabalhar e me desesperei, porque eu não sabia o que eu tinha feito de errado, o que eu podia ter feito. Enfim, chegou numa fase que eu falei, eu não vou mais trabalhar nessa área. Eu fiquei 5 meses sem conseguir trabalhar. E aí surgiu a oportunidade onde eu atendo até hoje. E aí eu conheci a Geronto, e aí eu vou falar mais depois, porque se eu continuar falando, vai ficar aí, gente. É longo o negócio. E aí eu conheci a Geronto e começou a minha real conexão com o mundo dos cuidadores. Dentro do ter finalizado o técnico, que eu acho essencial, não é obrigatório para o cuidador de idosos, mas no meu caso faz muita diferença. Para o atendimento que eu estou também, os familiares solicitam, né, mesmo que seja cuidador, mas que tenha o técnico em enfermagem, porque a paciente, se precisar de algum atendimento de urgência ali, não que o cuidador não possa fazer, mas o técnico tem algumas funções que o cuidador algumas vezes não atende, né? Nem sempre, porque tem cuidadores com experiência e que estão fazendo muito mais que os técnicos. Mas eu foquei mais na área da Geronto e quis trazer isso para mim. Entendi. E é isso, por enquanto é isso, gente. Gente, é como eu, quando eu começo a contar, eu quero contar 30 anos assim, ó. É verdade. Mas olha só, Márcia, que história linda, né? Você ficou impactada aí quando o seu idoso partiu e nós somos seres humanos e nós nos apegamos e nós ficamos impactados, sim. Eu perdi a minha paciente de 2 anos e 4 meses no final do ano passado e eu precisei de um tempo para mim. Eu falei, eu vou ficar 2 semanas, mas eram as pessoas insistindo para que eu já voltasse para ir aí atender. E eu me dei o luxo de ficar pelo menos 2 semanas, porque a gente se apega, eu senti muito. E foi muito difícil. Eu até vim aqui falar sobre o luto, né? Que é um processo que nós, cuidadores, devemos estar preparados para passar, sim, mas é muito difícil, né? Mas, Márcia, olha só, hoje o universo de cuidadores de idosos é um universo que só cresce a cada dia. Primeiro ponto. Então, assim, quem está entrando no mercado de trabalho, primeiramente faça uma análise. Você gosta de gente? Você gosta de idoso e realmente quer entrar? Que é uma carreira promissora e você realmente, se você tivesse conexão, tiver disponibilidade, tiver apta realmente abdicar de algumas coisas no início e estudar, se especializar e trilhar ali uma carreira nessa área, ela realmente abre os braços e te abraça. Mas ser também cuidadora requer que você tenha uma humanização, você seja compassivo. Assim, no seu ponto de vista, você acha que as cuidadoras de hoje são mais mimizentas? De fato, chega lá e faz como nós. Não, nós temos afinidade, eu gosto do que eu faço, eu quero crescer, eu vou estruturar aquele trabalho para eu ficar. Ou tipo assim, não gostei de fulano, meu negócio, eu faço desse jeito, a minha forma de cuidar é desse jeito. Assim, na sua visão, eu sei que você lida muito com outras cuidadoras.
uma vez que você já está há bastante tempo nesse atendimento. E quem está há bastante tempo realmente é quem é a base. E aí tem os desafios do dia a dia de lidar com essas cuidadoras. No seu ponto de vista, o que é que você acha que falta para que realmente todas as cuidadoras que querem cuidar se dê bem e subam, vamos dizer assim, que trilhe essa escada para o sucesso? Então, Sileuda, eu tinha, assim, quando eu entrei na profissão há 5 anos atrás, mais de 5 anos, eu entrei mesmo sem saber onde eu estava pisando, né? Não sabia nem o que estava vindo. Eu nunca achei, assim, pelo menos desde o meu primeiro atendimento, eu nunca tive, eu vou falar uma coisa, uma experiência pessoal, né? Nem todo mundo vive isso. Eu sempre atendi pacientes muito bons, que eu nunca, não vou dizer que eu nunca tive, eu tive um paciente um pouquinho mais difícil de lidar, mas mesmo assim era um paciente que veio de uma família boa, então a família conseguia me dar um suporte. Então eu não sabia onde eu estava pisando quando eu entrei. Quando eu falo de cuidadoras, assim, eu posso falar para você que eu estou feliz com a evolução das cuidadoras, do que eu tenho visto agora. E eu acredito muito nessa movimentação, nessa questão do posicionamento, desse contato, dessa conexão que nós estamos fazendo com outras cuidadoras. Porque se a gente olhasse, vamos dizer assim, eu pelo menos, se eu olhar 1 ano atrás, eu conheci cuidadoras que já estavam há muito tempo na profissão, e aí era do jeito que elas queriam, aí vinha a questão a questão preço, né? Valor é diferente de preço. O preço era, quando elas falavam em valores, elas achavam muito baixo, e tinha aquilo ali. Se eu não gostei desse paciente, eu não vou procurar nem saber o que eu posso fazer, como que eu posso me capacitar para atender ele de uma melhor forma. Porque algumas vezes não é o paciente que é difícil, é você que não conhece o diagnóstico, não sabe como tratá-lo, né? Como trazer aquele modo de tratar até individualizado, atendimento individualizado. A gente sabe que tem pacientes e familiares que trazem uma maior dificuldade no trato, mas nós, como cuidadores, precisamos buscar conhecer todas as doenças, os diagnósticos, principalmente sobre as demências, quando nós falamos sobre os idosos, para ter um trato com eles. Mas hoje, eu posso dizer, hoje, olhando para as cuidadoras de hoje, até as pessoas que eu trabalho atualmente, eu estou vendo uma melhora na nossa área. Eu estou vendo assim que as cuidadoras estão buscando se capacitar, trocar experiência com outras cuidadoras, e isso faz toda a diferença. Então, agora sim, de 1 ano para cá, eu tenho visto que as cuidadoras têm até o que você disse, né? O mimimi da desvalorização. Nós estamos aprendendo a nos posicionar, a entender que a valorização começa por nós profissionais, para daí passar para a família, e por muitas vezes isso passa para o paciente, que algumas vezes você traz a questão da desvalorização, eu me valorizo, passo para a família, de repente eles não trazem isso, mas o paciente que está ali, que você está tratando ele, que você está de bom modo trato, ele mesmo vê a tua valorização e ele mesmo leva para a família a importância dos cuidadores. Eu tenho familiares que já chegaram, familiares não, assistidos que chegaram com seus familiares e falaram: ai, Márcia faz isso, olha o diferencial dela, acho que dá pra gente mexer na conta bancária dela. Já chegou, já aconteceu, fiz uma coisa dentro da casa que outros cuidadores não faziam. Aí ela chegou e falou bem assim pro marido dela: eu quero que você mande tal valor pra conta dela. Eu falei: não precisa. Ela falou: não, você fez de diferente, esse é o teu diferencial, tá aqui o valor. Quando a gente fala, né, de diferença de atendimento, algumas vezes é só uma coisinha que ninguém fez, Leuda. Eu atendi pessoas que falavam assim: ninguém chegou aqui. Eu até comentei com uma amiga hoje que trabalha na área, que ela estava lá na minha casa, nós estávamos falando sobre atendimento, né? E ela estava falando, ela trabalha num hospital psiquiátrico, e aí nós estávamos falando que tem cuidadores que chegam no lugar, não oferecem nem um copo de água para o paciente, principalmente acompanhante, né? Chega lá, o olheiro, igual chama, olheiro dos idosos. Chega lá, não oferece nem um copo de água, não fala nem boa noite. Se fala boa noite, não troca mais, fica ali um plantão 12 horas, não dá nem um oi pro paciente, dá o boa noite, senta e passa ali 12 horas. Não oferece um copo de água, não pergunta se o paciente quer, quando consegue, né, quer deambular um pouquinho. E esse é o diferencial que eu estou vendo já nas cuidadoras. Eu estou vendo isso, eu estou vendo que as cuidadoras estão mudando esse pensamento, e eu acredito muito nesse movimento aí que está acontecendo. Então, vejo uma diferença, sim, nas cuidadoras. É isso aí, gente. Existe, né, cuidadores e cuidadores. E Márcia falou num ponto muito importante. Tem cuidadoras que realmente chegam e parece que
assim, não, é porque hoje eu vou dormir fora de casa, não é assim? É como se, Exatamente. é como se ali não fosse uma vida que ela está ali para realmente fazer a diferença. E quando nós nos posicionamos para proporcionar uma melhor qualidade de vida, eu falo na amplitude do todo. Você ter esse olhar holístico do todo, o idoso não é apenas o idoso que está ali doente para você dar remédio e trocar fralda. Tem uma visão holística desse idoso. O que o idoso ainda consegue fazer? O que ele fazia antes que hoje não faz mais, mas que se você chegar, começar de pouquinho, incentivando, mostrando caminhos e estratégias, ele vai conseguir fazer e ele vai te dar um sorriso vasto. Ele já nem sabia que ele ainda tinha aquele sorriso ou que ele ainda poderia voltar a fazer aquilo. Uma visão holística é você ver as possibilidades de melhora do idoso naquele quadro para que ele desenvolva atividades no dia a dia que ele já nem sabia mais que conseguia fazer aquilo. E com isso, gente, a visão é notória de todos. O familiar fica, olha, ele chega e fica assim, sem entender como é que você fez isso. E aí, a reciprocidade é assim, ó, imediata. Ele vai gostar de você, ele vai querer você no atendimento, ele vai ter a certeza de que realmente você é diferente daquela outra que estava. Por isso que você merece ser valorizada no sentido de ganhar mais. E aí, quando nós nos propomos a realmente adentrar na casa do idoso com essa visão holística, já é um posicionamento profissional nosso. E quando nós começamos a vender a nossa transformação, que eu sempre falo, gente, a família só vai querer você no atendimento. É por isso que quando você se posiciona, você gera valor e o valor vai gerar um preço a mais. Então, valor é o que você agrega no seu atendimento e preço é a pecúnia que você vai receber por essa agregação que você fez. E aí, cuidadoras, olha só, tenham isso em mente. Quando vocês adentrarem no mercado de trabalho, diga, eu vou estudar, eu vou conhecer a patologia do idoso, como a Márcia falou. O que o idoso tem? Ele tem AVC? Ele está acamado por conta de um AVC? Foi uma trombose? Ele tem doença de Parkinson, de Alzheimer? O que ele tem? Pronto, descobri qual é a doença. Então, eu vou estudar sobre a doença, vou saber o caso dele, há quanto tempo ele está assim, o que ele gostava de fazer, a medicação que ele usa, os remédios que ele, os médicos que ele frequenta, faz atividade física, faz fisioterapia, o que ele gostava de fazer. Você precisa saber desvendar a vida do idoso para você proporcionar qualidade de vida. Isso é posicionamento profissional. Estudar sobre aquela doença, estudar quanto tempo ele está assim e estudar as possibilidades de melhora. Nós não somos médicos, tá? Mas nós podemos ir muito contribuir para a saúde e recuperação desse idoso que está ali. Ele está adoecido. Não quer dizer com isso que ele não vai melhorar. Muitas das vezes, realmente, ele vai a óbito e está tudo certo, está tudo bem. Mas o que é que você, enquanto cuidadora, consegue fazer para a melhoria da vida desse idoso? E aí, Márcia, hoje, qual foi assim até hoje? Qual foi o maior desafio que você teve quando você chegou na casa do paciente, que você queria realmente se posicionar para melhorar a situação de vida do idoso e percebeu que tinha vários entraves? Você passou por isso já? Se passou, qual foi o seu maior desafio para você conseguir desenvolver isso que você faz tão bem, que é proporcionar qualidade de vida para o idoso? Então, Cileuda, ali no meu segundo atendimento, eu atendi um paciente masculino, né? Eu falo que uma das maiores dificuldades que as cuidadoras enfrentam hoje, eu acho que eu até recebi uma mensagem essa semana sobre a questão do assédio, né? Sobre as cuidadoras sofrerem ali eu vou falar assédio, ou algumas pessoas chamam eu chamo de assédio, né? Mas quando a gente fala do idoso, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque aí a gente tem a questão das demências, nós temos alguns fatores que podem, né, pegar um pouquinho. E aí, quando eu entrei na profissão, eu tinha 25 anos. Então, de algum modo, a família me considerava, apesar de eu ter vindo de uma boa indicação, então isso fazia toda a diferença para uma filha, né? Eram duas filhas no atendimento. E
uma das filhas recebeu a indicação, então eu quero ela, porque ela veio de uma boa indicação, isso já faz muita diferença. Tem gente que, tem cuidador que chega e fala assim, não dependam de indicação. E realmente, você não precisa depender de indicação, mas indicação faz toda a diferença no nosso trabalho. A minha rede de atendimento começou no primeiro paciente, daí foi um indicando ao outro, e assim eu fiquei em todos os atendimentos. Eu nunca fui para um atendimento assim do nada, sempre veio de uma indicação, de outra pessoa, enfim. E aí, eu vim de uma indicação, né? Então, a primeira filha falou, eu quero ela. A segunda filha, ela morava aqui no Brasil, então ela chegou e falou bem assim, eu não quero ela é muito nova. E aí, a gente vai ter um problema com o meu pai, né? E aí, assim que eu entrei, ela não deixou nem ela quase escreveu uma placa, assim, né? Ela é muito nova, não quero ela. E ela deixou bem claro, e ela, de algum modo, ela trouxe isso por meses, assim, que ela não queria que eu ficasse no atendimento, porque ela... Né, para ela eu ia ter um problema com o pai dela. Eu acho que um dos maiores desafios foi provar, assim, não provar, mas mostrar que eu conseguia fazer aquele atendimento, que apesar da minha pouca idade, né, apesar de ter 25 anos, mas era pouca idade para ela, pouca idade de experiência também, porque eu tinha acabado de entrar, era meu segundo atendimento. E aí eu vou falar que o desafio primeiro começou em mim, porque eu precisava de algum modo mostrar, né, meu trabalho, passei por algumas dificuldades sim com o paciente, ele era um paciente que tinha algumas questões para mulher, assim, eu como mulher mais nova lidar, por vezes cometi erros sim, hoje eu já avalio, até quando eu vou conversar eu falo, gente, avaliem bem esses atendimentos que vocês vão fazer, porque no começo eu sofri muito, e aí eu não tinha experiência, então eu demorei para aprender a tratar ele, e por muitas vezes eu errei, a filha até que teve que me chamar 2 vezes para falar, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me ambientando com ele, ele foi se ambientando comigo, e a gente conseguiu trabalhar junto. Então eu acredito que a maior dificuldade foi comigo mesmo, falta de experiência e até de buscar como tratar, porque no primeiro dia eu já queria ir embora. Porque daí ela veio, trouxe isso, daí começou com a filha. Depois do familiar, foi o paciente. E aí, na primeira investida, na primeira coisa que ele fez, eu queria gritar e falar que eu não ia ficar no atendimento, mas eu estava começando de volta, né? Tava voltando, eu falei, eu vou tentar, né? Eu vou tentar e a gente vai, de algum modo, se acertar aqui. E aí deu certo, né? Eu fiquei 1 ano atendendo ele e acabou que a gente conseguiu lidar, mas eu acredito que o maior desafio para mim foi comigo mesma, falta de capacitação de ir buscar conhecimento, assim, de como eu poderia ter feito um atendimento melhor para ele. Eu dei o que eu consegui, mas no começo eu falhei bastante, assim, no atendimento com ele. Segundo foi isso, a questão da idade, da gente, algumas vezes até ter receio por alguém chegar e falar que você é muito nova, algumas vezes você pega aquilo, você se camufla naquilo e aí demora para se posicionar, mostrar o profissional que você é. E aí você dá um espaço para a família ficar receosa com o teu atendimento. Mas depois que você vai estudando, se capacitando, e aí você vai mostrando quem você é, isso muda. Então, eu acredito que dentro dos desafios é isso. Foi a minha falta de experiência e de buscar mesmo conhecimento. No começo, eu acredito que foi isso mesmo. Olha só, gente, é isso aí. Olha só, vocês que estão aqui assistindo, qual foi o maior desafio que vocês passaram no atendimento? Deixa eu ativar aqui os comentários. Comentem aqui, vocês já passaram por assédio, por exemplo? Qual foi o que você considerou o seu maior desafio? Comenta aqui. Você falou num ponto importante, sabe? Porque, assim, até na especialização eu abordo o seguinte, que existe uma diferença de cuidar de homem e cuidar de mulher. Principalmente se tiver uma demência, se tiver uma doença neurodegenerativa que ele já esteja demenciado por conta daquela doença. Por quê? O idoso, né? Eu vou falar agora da minha área. O idoso que tem Alzheimer, ele perde o filtro social. Quando ele perde o filtro social, ele perde a noção do que é certo e o que é errado. E não é porque ele é velho e com Alzheimer que ele perdeu a libido dele. Não existe. Muitas das vezes o libido dele vai estar mais aflorado. E aí nós, conhecedoras da doença, conhecedoras da evolução, das técnicas, precisamos nos atentar para isso. Então, se você vai atender aquele homem, vai sentar perto dele, ofertar uma comida, uma fruta, ajudar ele no banho, e ele passa a mão em você, eu tento te agarrar, então você já precisa saber que isso daí não é um assédio. Isso aí são coisas que ele nem sabe que está acontecendo. Você, nova,
é diferente, ele nunca te viu e todos os dias está ali com ele. Então, assim, nós precisamos, como a Márcia falou, buscar conhecimento sobre como atender, o que pode acontecer no atendimento e você já se antecipar o que pode acontecer. Isso é posicionamento profissional. Por isso que você vai se posicionar para a família que você vai atender e vai falar da forma que você atende, do diferencial que você vai direcionar aquele atendimento. E isso, gente, a família gosta de ouvir. A família fica, nossa, mas essa cuidadora realmente é diferente. E quando você começa a fazer perguntas para o familiar, eles não estão acostumados a isso, gente. Eles realmente ficam assim, ó, tipo, mas é uma cuidadora mesmo que está aqui conversando comigo? Então, isso é posicionamento profissional que vai te colocar nos melhores atendimentos, nas melhores equipes. Não negocie os seus valores com ninguém e deixe muito bem claro a forma de você atender. Por mais que tenha essa investida desse idoso que tem Alzheimer, pega na mão dele e fala olhando para o rosto dele, para o olho dele. Opa, eu sou sua cuidadora e exijo respeito. Por isso que nós precisamos trabalhar de cabelo preso, sem transparência, sem decote, sempre mostrando que nós somos profissionais assexuados. Não importa o sexo, estamos ali para prestar um melhor atendimento. E Márcia falou muito bem disso. Então, a nossa preparação, nós vencer esses nossos desafios de, vamos dizer, nossa, eu poderia ter feito melhor, mas você pode fazer melhor. Então, estude, busque conhecimento para você não passar por aquilo novamente da mesma forma. Não é verdade, Márcia? Exatamente. Eu recebi essa semana uma mensagem de uma cuidadora, né, que me fez exatamente essa pergunta. O que eu faria num atendimento onde o paciente está assediando, passando do limite? Aí eu perguntei primeiro qual era, né, a patologia do paciente, e aí ela trouxe doença de Alzheimer, questão demenciado, e aí eu falei, olha, se eu olhar hoje, eu vou ser bem sincera com você, Cileuda, eu avalio quem eu vou atender, sendo bem sincera. Eu sei que atendimento masculino precisa aí, né, ser feito, mas eu avalio, sou sincera com você, eu avalio porque realmente a gente precisa ter um preparo para atender esses pacientes. E aí eu, Márcia, vou falar, coloco muito que eu ainda me sinto não tão pronta para esse atendimento. Então eu busco se eu conseguir atender o paciente, eu vou lá, faço meu atendimento, igual você disse, nós vamos como profissionais e precisamos saber disso. Mas algumas vezes eu avalio se vale a pena, se eu tenho estrutura, até para que eu não transfira alguma coisa para o paciente. Então, se eu não estou pronto, se eu não estou preparada, eu até falei isso para ela, né? Falei, olha, eu não atendo. Mas, né, nós, como cuidadores, precisamos entender também que não dá para deixar de atender algumas pessoas, então preciso, né, falar para ela sobre a forma correta. É isso que você fosse. Primeiro, nós somos profissionais. Precisamos também tomar cuidado com a nossa postura. Como que eu estou me apresentando para esse paciente? Algumas vezes, né, a gente acaba... não vou falar gente, né, mas vamos falar assim, algumas vezes o cuidador em si, ela não se preocupa com a roupa que está usando, não se porta de uma forma correta, até como você conversa com esse paciente faz diferença. O teu comportamento, a tua postura faz toda a diferença. E aí nós precisamos levar isso que você falou. Um paciente demenciado tem toda, né, a libido dele está presente. A gente fala pouco sobre a sexualidade dos idosos, mas elas existem, tem idosos ativos. Então nós precisamos lembrar disso. Então conversar com o paciente, se posicionar igual a Cileuda falou, não, né, sou aqui a profissional que te atende, não vai dar para passar desse limite, não deu certo, foca, o paciente continua ali, né, você foca com ele em outras coisas, dá alguma atividade para ele fazer, porque algumas vezes ele está ali, né, sem nada para fazer, né, daí a cuidadora acaba ficando ali próximo dele, então dá alguma coisa para ele fazer. Sempre comunicar a família, eu acho importante, né? Comunicar. Eu acho que levar todos os dias, aconteceu todos os dias. Se você ficar levando para o familiar, isso é até difícil para eles, né? Porque para familiar, meu Deus do céu, ele está assediando uma cuidadora. Até a família entender isso é muito difícil. Eu demorei até, porque todo dia a gente mandava um interfone para a filha. Ah, hoje ele fez isso, hoje ele fez isso. Aí chegou uma hora que eu falei, opa, ou eu lido com isso aqui, ou eu saio. Porque daí todo dia eu ficar mandando mensagem para a família, né? Eles já vão falar, opa, que cuidador é esse? Estou contratando a cuidadora, preciso que ela lide de alguma forma, ela tem que estar de lidar com isso daí, para lidar com essa questão. E aí eu comecei a buscar como que eu podia, né, tratá-lo bem, não deixar com que essa situação acontecesse,
me posicionar como profissional, mas também, de algum modo, não deixá-lo frustrado, não trazer mais agressividade, não deixá-lo agitado, porque, né, ele não tinha já era um paciente demenciado. Então, busquei outras formas de trazer para ele, para ele fazer uma atividade, para a gente dar uma caminhada na rua. Agora, o paciente ali demenciado, com essa questão da libido mais presente, né, junto, parado ali, isso aí fica muito mais presente. Com certeza, exatamente, Márcia. Ó, a Daniela colocou aqui. A Dani fez minha especialização, tá? Um paciente, não é? Eu falo muito bem disso, né, Daniela? Tem um módulo somente sobre isso, atender homem e mulher, existe uma diferença sim. Um paciente, na verdade, primeiro ele na hora de dormir, ele começou, né? E aí fingi que ele estava dormindo, chorei muito, mas eu estudei e entendi, de alguma forma era normal. Não normal faz, aí não vê o restante. E aí vem outra aqui. Meu maior desafio, com certeza, foi cuidar de um paciente com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Olha, deve ser também muito difícil. A Gisele, ela atende paciente, ela colocou aqui, ó. Os familiares ficam pensando que cuidadora não estuda. Estudamos sim, você precisa deixar isso muito bem claro para o familiar. Eu acho que a Gisele que atende paciente esquizofrênico, eu acho que deve ser muito difícil. Eu não sei se eu teria essa capacidade de atendê-lo, porque eu acredito que seja muito difícil. Então, Gisele, precisa sim, tá? Nós precisamos verbalizar para a família e mostrar que realmente nós estudamos, porque existem familiares, eu tenho um relato de uma aluna, que a família olhava e falava, cuidadora não tem que falar nada. Cuidadora não tem que falar isso. Cuidadora não tem que falar... Eu falaria como é a história? Não, sente aí que você vai me ouvir. Até mesmo porque quando eu entro na casa eu já falo logo tudo, né? Mas olha só, aqui Daniela colocou, são vários desafios, exatamente. Eliane colocou, tá travando. O que será, hein? Não sei. Aqui para nós tá normal, né? Pessoal, avisa a gente se estiver travando para mais alguém. A Elaine falou que tá travando. Aqui para mim também tá normal, mas pode ser também que para vocês a entrega é diferente. Qualquer coisa avisa que a gente vai... Isso mesmo. Olha só, Márcia, nós já falamos assim de uma basezinha aí de realmente cuidar de idoso com Alzheimer. Na sua concepção, olha só, outro dia eu estava falando com você, até eu postei em sentido de, por exemplo, chega um atendimento para mim, olha, chega muito atendimento para mim, de indicação, como você falou. Mas eu estou em um atendimento já fixo, então não consigo pegar nenhum outro fixo, porque eu tenho minhas alunas, tenho minhas lives, tenho meus treinamentos, tenho tudo para fazer, tenho minha casa, minha esposa, minha família, a gente tem vida. Então, assim, fixo eu não consigo. Mas elas insistem tanto no atendimento que o que é que eu faço? Direciono uma cuidadora, monto uma equipe para atender, e aí você diz, nossa, Leandro, olha, bingo, bom pensar nisso. Então, assim, é uma forma de nós, cuidadoras, que nos posicionamos, que somos diferenciadas no mercado, ganhar mais dinheiro com uma equipe trabalhando para você. Isso é Sim. posicionamento profissional. Então, assim, você acredita que isso realmente é bom para nós cuidadoras? Porque a amplitude, nós vamos estar conseguindo ali atingir mais famílias. De uma certa forma, vamos estar direcionando cuidadores que vão sobre o nosso, vamos dizer assim, sobre a nossa indicação, sobre nossa orientação, sobre o nosso direcionamento. Mas também nós sabemos que lidar com cuidadoras é desafiador. E aí, fale um pouquinho sobre isso. Então, Cileuda, exatamente. Eu acho que a gente gosta de pessoas, nós trabalhamos com pessoas, mas nós sabemos que, eu falo assim, eu tenho um negócio com as meninas que eu trabalho que chega, já acontece, né? Nós trabalhamos, hoje eu trabalho com, vamos dizer, uma equipe nova, né? São duas cuidadoras comigo, a terceira. E aí, eu trabalhei 3 anos com a mesma pessoa. E a gente tinha poucos problemas, até porque são um plantão de 24 horas, você encontra a tua colega, era só nós duas na época, não tinha uma terceira que hoje em dia existe, que é a folguista. E aí, durante esses 3 anos, a gente sempre conseguiu trabalhar bem, ficava tudo certo, até porque a gente só se encontrava de manhã, trocava o plantão, falava uma coisinha ou outra, e ia cada uma para sua casa.
E chegou um momento que acabaram, a paciente começou a dar mais demandas, e aí uma coisinha não dava certo aqui com a paciente, daí a outra pessoa do outro dia tinha que fazer, a família trouxe algumas demandas a mais. E aí eu lembro que um dia aí aconteceu um problema aqui, e daí eu fui falar com ela, e ela ficou, né, meio receosa comigo. Aí eu lembro que eu fui para minha casa, e eu sou muito assim, eu falo que trabalhar com o outro não deve ser fácil, mas trabalhar comigo também não é, então eu preciso verbalizar com a pessoa, né? Aí eu peguei e escrevi um textinho para ela, e coloquei bem assim, se você tiver alguma observação sobre o meu trabalho, você me envia, que a gente vai melhorando, porque como eu trouxe um probleminha que tinha acontecido no teu plantão, de repente você viu alguma coisa que durante esses 3 anos a gente nunca falou uma para outra. E aí, quando a gente fala de lidar um com os outros na nossa área, realmente, lidar com pessoas é difícil lidar, algumas vezes é difícil sim, é cansativo, é desgastante lidar com o assistido, mas nós também lidamos um com os outros, com os nossos colegas de trabalho. Quando você trabalha igual eu, que eu falo que eu trabalho sozinha, é 24 horas, daí acabou meu plantão, eu vou para minha casa, mas quando você tem um colega de contraturno, né, que daí é o plantão 12 horas por 12, né, esse plantão um assume 12, a noturno é outro, ao contrário, quando você trabalha com outra pessoa, porque tem família que tem 2 cuidadores na casa, um enfermeiro e técnico. Então, a gente tem, assim, tudo para trabalhar um com o outro, mas algumas vezes a gente deixa de crescer, deixa de ganhar mais na profissão por não saber trabalhar um com o outro. E aí, quando a gente fala de amplitude da profissão, para a gente ampliar a nossa rentabilidade, a gente precisa dos outros cuidadores, a gente precisa de outros familiares, de outros pacientes. E aí, quando a gente falou sobre a questão, né, de direcionar para trabalhar para... não precisa nem ser a sua empresa de home care. Para você trabalhar numa equipe com outros cuidadores, não é fácil. Você abrir a sua mente para isso. Eu acho que a Elaine, que já chegou a comentar que ela tem intenção de abrir a sua própria home care. Eu nunca tive intenção de abrir a minha própria home care, gente, nunca tive. Só que algumas coisas vêm mudando, né? A gente entrou nessa profissão, se conectando com outras pessoas, a nossa mente vai abrindo para novas possibilidades. Mas eu vou falar para você que uma das coisas que mais me pega é como que eu vou lidar com os cuidadores? Como eu vou saber lidar com com as cuidadoras? Aqui nós temos um plantão assim, eu acho até engraçado algumas vezes, porque a outra pessoa que trabalhava comigo há 3 anos, ela tinha as mesmas funções que eu, e aí a gente conseguia acertar tudo isso, e aí não tinha também, ela tinha 15 anos de profissão e eu tinha menos, então não tinha nem como ela chegar e falar assim para mim, eu quero aprender com você. Não tinha isso, a gente trabalhava, só que as meninas novas, vamos dizer assim, as cuidadoras que entraram agora, além de serem novas aqui no atendimento, elas são novas na área. Uma é só cuidadora, né, e a outra é técnica, tá finalizando o técnico, só cuidadora não, gente, ela é cuidadora, e a outra é técnica. E aí elas têm em torno ali de 50, 55 anos. Elas são em torno disso. Tem em torno ali de 50, 55 anos. E aí elas chegaram, eu com 4 anos, vamos dizer, de casa, elas chegaram com, quero aprender com você. Eu falei, socorro, né? E aí a filha da paciente falou, elas não vêm aqui treinar a cuidadora, não. É eu que passo, ela marca um dia lá que eu esteja aqui, as cuidadoras vêm fazer a experiência, e aí a gente fez, né, 1, 2, 3, 4 cuidadoras até chegar na que nós temos agora, na equipe que nós temos agora, que eu agradeço bastante, as meninas são incríveis. E aí a gente começou a falar sobre isso, né, como é difícil treinar outra pessoa, como é difícil passar o que a gente sabe para outra pessoa, a gente sabe fazer o nosso trabalho, passar para os outros que é difícil. E aí sim, isso traz, eu comecei a entender a importância do que a gente faz, que é passar o que a gente sabe, o que nós sabemos para outras pessoas e o quanto as pessoas precisam disso. Algumas vezes elas estão esperando você passar isso para elas. E aí a amplitude da nossa profissão está nisso. Porque se você olhar, a gente tem uma gama de áreas, a gente tem como formar equipes, você tem como dar curso, Cileuda faz isso muito bem, dar curso para outras cuidadoras. Nós temos possibilidade, gente, de dar curso até para os familiares. Uma vez, eu fiz geronto, né? E aí, as meninas... Eu sempre tive isso de trocar com as meninas do curso, apesar de ser um curso online. Uma aluna do curso, uma colega, ela me mandou uma mensagem e falou, Márcia, eu tô fazendo geronto, mas eu não sei o que fazer com isso. Porque o pessoal, o que acontece? Quando o pessoal faz gerontologia, para quem não conhece, gerontologia é uma área, né, que estuda o envelhecimento saudável, que fala da parte psicossocial do idoso, a promoção da autonomia,
a preservação da independência, junto para a gente inserir os idosos na sociedade, continuar, né, com que eles sejam valorizados, a gente fala do idadismo, enfim. E aí, só que o que acontece? Quando você olha para geronto, você não conhece uma área que trabalha assim, eu tenho um gerontólogo trabalhando, é difícil ver uma pessoa com essa profissão. A gerontologia, ela vem como uma especialização, né? E aí ela falou, não sei o que fazer com isso. Aí eu peguei e mandei um áudio para ela, Celeuda, de 5 minutos, com todas as possibilidades que ela podia fazer de trabalho, se especializando em geronto. Aí eu olhei assim, eu escutei o áudio, eu falei, mas dá para fazer tudo isso com essa especialização? Eu nunca tinha parado, eu estava falando para outra pessoa o que ela poderia fazer, mas eu não tinha nem visualizado a possibilidade de trabalhar com isso. Então eu vejo que a nossa profissão é isso que a Dani deixou ali, ó, é um leque amplo, tem muito para a gente aprender. Gente, se eu falar para vocês o que a gente pode fazer, vocês ficam impressionados, assessoria para a família, assessoria para os próprios idosos que moram sozinhos. Tem idosos aí que não têm condições de pagar um cuidador, mas eles pagariam para vocês ensinarem, ou para vocês irem na casa deles e tornar aquele ambiente mais seguro para eles. A família que tem o idoso em casa, como que eles podem tornar aquele ambiente mais seguro? Quais são? Você pode até dar um direcionamento para os idosos de quais são os direitos e deveres dos idosos. Tem idosos que não sabem nem o que é isso. Então, as famílias, né, a gente pode levar... Hoje eu tô eu acordei pensando, a gente pode ir nas escolas, fazer parceria com as escolas para ensinar as crianças a respeitarem nossos idosos. Você precisa cobrar por isso? Algumas vezes o pessoal pensa, eu não vou ganhar nada com isso, por que eu vou fazer? Mas isso é um leque, é uma porta aberta para você. Você vai lá, faz uma palestra para as crianças, alguma daquelas crianças sem idosos em casa, fala, mãe, eu estava lá, escutei uma cuidadora de idosos falando sobre atendimento, e aí vai lembrar de você, isso vai tornar o teu trabalho mais conhecido. Gente, é tantas possibilidades, não sei, se lendo algumas vezes eu fico assim, nossa, por que a gente não está aproveitando isso? A gente fica naquela segurança do cuidador, de atender o paciente. Mas se vocês pegarem um caderninho e anotarem assim, tudo que a gente tem de possibilidade para atender, vocês vão ficar impressionados, que algumas vezes eu falo, nossa, olha, a gente está perdendo dinheiro, hein? É verdade. E olha só, o Rodolfo acabou de entrar. Boa noite, Rodolfo, seja bem-vindo, tá? Boa noite, Rodolfo. Colocou aqui, bora formar nossa equipe, que somos... Que sonho se fosse nós nessa equipe de milhões. Nossa, já pensou? Já pensou assim uma equipe com nós aqui todos? Ia montar um homem que é de milhões mesmo, de verdade. Tu fez o tecnólogo em geronto ou foi só a especialização? Não, eu fiz tecnólogo pela Unicesumar. Eu nem sabia dessa área. Eu estava procurando assim, gente, eu não tenho nada contra a área, mas eu nunca me imaginei fazendo enfermagem. Eu fiz o meu técnico, e aí todo mundo trazia, por que você não faz enfermagem? Eu falei, gente, eu não quero. Mas eu queria ter um superior, eu precisava disso, assim, eu quero fazer uma especialização, até porque na época eu não tinha conhecimento, eu queria fazer uma especialização em TO. E aí eu descobri que não existe especialização em TO, você tem que fazer uma graduação de 4 anos, né? E aí eu falei, nossa, né? Mas na minha cabeça até aquele momento existia uma especialização em TO, então eu falei, eu preciso de um superior, mas eu não quero fazer enfermagem, eu não me interessei por nenhuma graduação de 4 anos. Eu falei, cara, 4 anos? Gente, é sério, eu pensei mesmo, falei, nossa, 4 anos? Meu Deus, é muito tempo, eu não quero não. E eu saí assim, Celeuda, eu fiz ensino médio até o primeiro ano, normal. E aí... eu queria mudar de escola, eu queria estudar em outro lugar e mais para o centro, né? Eu sabia que as oportunidades seriam melhores. E aí eu pedi para minha mãe me matricular, na época era menor de idade, então eu pedi para minha mãe me matricular num colégio fora, que tinha formação de docentes. E para eu entrar nesse curso profissionalizante, eu precisava refazer o primeiro ano. Então, eu já estava atrasada, porque eu não morava no Brasil. E quando eu vim para o Brasil, ainda não existia a lei dos 6 anos. E aí eu fiquei 1 ano sem estudar, precisei entrar atrasada, assim, né? Naquela época, para mim já era um atraso, eu sempre gostei de estudar. E aí eu ficava, nossa, eu chorava. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei a chorar porque eu não podia estudar. Não, eu chorava, minha mãe, a escola era longe, não tinha como me colocar, eu chorei. Aí para mim eu já estava atrasada, desde pequena que eu estava atrasada. Aí fiz o primeiro, para entrar no profissionalizante de formação de docentes, eu precisei refazer o primeiro ano, porque ele é um ensino normal junto com o profissionalizante, então foram mais 4 anos. Então, para mim, eu estava muito atrasada. Quando eu fiz o meu técnico, eu fiz só os sábados, então era 2 anos. O curso, que era 1 ano, se tornou 2, porque eu só podia fazer os sábados. E aí eu terminei o técnico, daí eu falei, eu vou descansar. E logo veio a geronto. Daí eu falei, não, 4 anos eu não quero mais não aguento, eu preciso ser menos. E aí alguém me apresentou para geronto. E aí eu fui fazer na Unicesumar o tecnólogo em gerontologia, e aí eu conheci essa possibilidade, né,
de fazer tecnólogo, ser superior e agora poder fazer uma especialização, né? Ainda não decidi o que eu vou fazer, se vou fazer, não sei ainda o que faço com essa ideia, porque antes era fazer TO e aí mudou. Eu Mas até, eu eu até fiz tecnólogo. andei vendo aí tecnólogo na Unicesumar mesmo. Tem um polo aqui eu moro em São Paulo, no ABC, né? Então, é Diadema, São Bernardo e Santo André. Então, tem um polo em Santo André. Aí depois eu digo, não, vamos ver aqui. Olha, tem hora que eu falo assim, ai, não consigo mais ficar estudando que eu falo, uma outra graduação. Eu não tenho mais paciência para isso, não. Eu estudo muito. É uma especialização, um curso de atualização, estudo para poder melhorar a forma que eu ensino as cuidadoras, né? Então, assim, mas para eu parar um pouco e fazer uma outra graduação, porque eu também sou assistente social, eu não consigo mais. Não tenho mais tempo para isso, né? E aí, olha só, vamos ver aqui. Cuidadora Silma colocou, principalmente o familiar do paciente, às vezes é mais desafiador ainda, exatamente. Eu falo muito isso, que às vezes nós entramos na residência e o familiar ou está mais adoecido do que o idoso, ou é muito difícil de lidar, que torna aquele atendimento assim, um caos, que poderia ser bonança. Mas nós podemos nos posicionar, chegar para o familiar, a gente faz muito isso, chegar para o familiar e realmente conversar. Conversar, mostrando aquilo que você sabe. Olha, nós temos no meu caso, nós temos uma situação que ela tem Alzheimer. E não espere melhoras, porque isso não vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, a evolução vai ser progressiva, dia ela vai estar normal, dia vai estar chorosa, dia ela vai se irritar, vai gritar, não vai querer comer, não vai querer tomar banho, não vai querer trocar roupa, vai xingar todo mundo, vai xingar você. E a situação é essa. Você quer adoecer também? Não. Então vamos melhorar a situação? Vamos criar caminhos. Vamos fazer assim um plano de cuidado que você vai ter a sua qualidade de vida devolvida. Eu vou prestar um serviço de excelência. Você não vai precisar se preocupar com a situação, com o dia a dia do idoso, com o cotidiano. Eu vou estar sempre presente, proporcionando leveza, segurança, uma alimentação adequada. Então é mais fácil. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Então, a importância, gente, do posicionamento profissional é sobre isso. Não é você chegar no atendimento, porque eu sou a melhor, eu cuido desse jeito e todo mundo tem que cuidar desse jeito. Isso não é posicionamento, isso é arrogância. É querer ser melhor que o outro. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Nem melhor do que a Suna, nem do que o Rodolfo, nem do que a Márcia, nem do que a Elaine, não. Eu aprendo todos os dias, com cada uma. Do jeito que elas aprendem comigo, eu aprendo com cada uma. E eu estou sempre disponível, Márcia, a ensinar. Então, assim, eu já tive num atendimento no qual teve, tipo assim, nós passamos um mês mais ou menos, eu e a família, pegamos assim umas 6 curadoras para ver se a gente adequava. Então, assim, e eu ensinava, eu ensino da melhor forma, mas também eu sei perceber quando realmente a cuidadora não sabe, mas quer aprender, e quando ela não sabe, quer aprender, tá ali para fazer de qualquer jeito. Então, assim, eu já tenho um feeling para isso. E isso também é posicionamento profissional. Então, quando alguém chega até Cileuda Santos, que me dá uma proposta, que me chama para eu fazer a visita na residência, eu não fecho atendimento por telefone, eu vou fazer a visita e ali eu vou estudar o ambiente, vou fazer perguntas para a família, vou saber qual é o caso, para eu poder me direcionar para aquela família com um plano de cuidado que vai atingir os seus anseios, as suas dores. E isso é posicionamento, isso é valorização. E, consequente disso, vai vir o preço mais elevado. Então, valor, quando você agrega valor, o seu preço vai ser elevado, vai ser diferenciado. Por isso que você ganha mais. Então, não fique pensando que você vai chegar lá pisando no salto alto, que vai fazer desse jeito, dessa forma, desse jeito, só você que vai fazer, porque você não faz nada sozinho. Você precisa da cooperação do idoso. Se o idoso não for por sua cara, você vai precisar realmente mostrar para ele que você está ali para ajudar. Você vai precisar convencer a família que ele vai te pagar 5 mil, 6 mil, 10 mil, mas você vai fazer a diferença na vida daquele idoso, da vida da família. E você precisa verbalizar isso e mostrar através de ações cotidianas. Isso é posicionamento. Então, cada dia que eu passo aqui ensinando a cuidadoras e fazendo, eu estudo. Eu vejo onde eu posso melhorar. Eu sou sempre um profissional que estou disposta a ajudar o colega de plantão, porque se eu assumo um plantão particular para mim, olha só, o mais justo é, quando a família chega para mim e diz, olha,
Olha, se a gente pode fazer assim, porque eu não tenho mais estrutura, por exemplo, a cuidadora não veio hoje e agora. Eu vou ter que ir lá ficar com a minha mãe, ficar com meu pai. E os meus afazeres, e os meus compromissos. Então, você precisa ter em mente que pessoas adoecem, pessoas não são robôs, pessoas, carro vai quebrar, ônibus vai quebrar, e você? Até onde você vai ter esse comprometimento, mas não é só seu, não pode ser só seu, tem que ser uma equipe alinhada, uma equipe que ampara a outra, e você precisa amparar aquele colega também, para que a família não venha se decepcionar amanhã. De repente, todo mundo tem que trabalhar, e como é que fica? Então, isso é posicionamento profissional, é você proporcionar para aquela família leveza, saber que amanhã ou depois vai acontecer um feriado, alguma coisa, e ele vai ficar sozinho, e aí, como é que fica? Isso é posicionamento profissional. E tudo isso, gente, gera valor. Tudo isso, você é diferenciada por conta disso, de não deixar o familiar na mão, de acolher uma colega que está adoecida, porque você também adoece, uma colega que vai precisar levar o filho na escola, muitas das vezes, ou no médico. Então, até onde você vai conseguir, de fato, ser essa cuidadora que vai dar esse amparo para que continue os cuidados da melhor forma, sempre visando o bem-estar daquele idoso. Então, sejam profissionais que digam, não, decidi ser cuidadora, então eu vou ser a minha melhor todos os dias. Eu vou ser a melhor profissional, a melhor colega, a melhor amiga, a melhor acolhedora, a melhor parceira. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós somos diferenciadas. Nós somos indicadas, nós somos direcionadas. Todo mundo vai querer, os parentes, as amigas daquele filho ou daquela filha, vai ver você nos eventos, nos aniversários, em datas comemorativas, e vão querer você também para cuidar do ente dele. A primeira coisa que acontece quando aquele idoso que você está assistindo morre, no outro dia você já está recebendo ligação. As pessoas querem você. Por quê? Você não precisou falar que é a melhor. Não, todo mundo vê, percebe. Quando olha para aquele idoso, já percebe no semblante, na forma como ele está vestido, na forma como o cabelo está arrumado. Isso é posicionamento. Então, quem se posiciona hoje no mercado de trabalho, fazendo tudo isso e muito mais, porque é uma gama enorme, gente, vai sair na frente. Vai sair na frente na forma de nunca ficar desempregado. Não precisa ter medo, porque você não vai ficar desempregado. Sai na frente que você vai ficar bem. Sai na frente que você vai poder se planejar. Quanto que você quer parar de trabalhar tanto? Você vai poder ganhar bem e vai criar ali um tempo certo para você parar. Porque você está ganhando melhor. Você vai ter qualidade de vida com a sua família, com seus filhos, porque você se posicionou, estudou, aprendeu e agora está ganhando melhor. Então, assim, as consequências de nós saber o que nós queremos, nos posicionar, estudar e prestar um serviço em excelência são enormes. Então, eu falo com prioridade. Eu gosto de cuidar de idosos, eu gosto do que eu faço e eu estou sempre buscando fazer o meu melhor todos os dias. Então, isso é posicionamento. Então, cuidadoras, entendam. Você se posiciona, fala aqui, como é que você age com a família? Como é que você age num desafio? Chegou hoje no idoso com Alzheimer, ele empurrou você, não quer saber de você, não gosta de você, você vai chorar, vai bater de frente, vai embora, não vai mais para o atendimento. Isso não é posicionamento. Isso é falta de amadurecimento, é falta de estudar sobre o processo. Então, não seja essa cuidadora que no primeiro desafio ali com o idoso já desiste de tudo, já está com o emocional abalado, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar pulando de galho em galho, porque, olha só, se o idoso estivesse bom, em sã consciência e lúcido e bom de saúde, não ia precisar de cuidadora. Se está precisando, é porque ali tem uma demanda que você precisa dar conta, que você precisa saber, que você precisa direcionar, que você precisa estar ali para realmente ver as possibilidades que são inúmeras de tornar o dia a dia melhor e mais leve. Não é verdade, Márcia? Olha o quanto de coisa que eu falei, olha o tanto de coisa que eu falei. É o que eu falei, quando a gente começa a falar, quando você se restringe, você coloca aí na tua cabeça, você se auto traz aquela questão da desvalorização, você mesmo não consegue abrir a tua mente para as inúmeras possibilidades que a tua área, para o que você estudou, o que você se dedica, tem de possibilidade. Quando você disse sobre uma questão sobre essa questão da gente fazer um atendimento diferenciado para os familiares, você falou da questão a gente estava falando aí da questão da indicação,
Eu olho muito assim, Cileuda, se eu posso, eu trabalho, tenho um plantão 24 horas, e aí acaba acontecendo de precisar outra cuidadora. Se você tem uma boa indicação, se você conhece outros profissionais, você vai formar a sua equipe. Eu tenho uma equipe hoje que, de algum modo, fui eu que formei, foi uma indicação de pessoas que eu conhecia, que eu avaliei isso que a gente falou do feeling, de você saber como é o teu paciente e como outras pessoas vão se adaptar. Vieram pessoas aqui que desde o primeiro dia eu falei, não é porque eu estava implicando, a gente sabe quando a gente conhece o paciente, conhece a patologia, você sabe o que vai dar certo. A gente direciona, mas tem profissionais que não vai dar certo. E aí, quando você tem esse feeling, conhece o teu assistido, conhece a família e tem outros profissionais, por que a gente não vai abrir uma questão de indicação? Tem pessoal que prefere não me indicar. Gente, eu sou muito da indicação, porque se eu conheço e indico, a pessoa deve ter um trabalho parecido com o meu. Então, eu vou ter uma equipe. Isso a Elaine até colocou ali, uma equipe sincronizada. Você tem como conversar, você tem uma abertura com aquele paciente. E qual é o diferencial para a família quando você tem uma equipe sincronizada, quando você consegue fazer uma educação? Primeiro, você já é um profissional diferenciado. Você conhece o paciente, não se conhece. A filha vai ficar tranquila que você conhece o pai dela e vai trazer uma pessoa que, né, vai conseguir atender ela. Você também tem um diferencial de conhecer outros profissionais, ter essa questão da indicação, você se torna um profissional de referência dentro daquele lugar. Não existe uma profissão cuidador, o cuidador que manda nos outros cuidadores. Mas para a família, já existe, a família consegue perceber quem tem o melhor posicionamento dentro da casa para direcionar, né? Algumas vezes a gente torna até aquele... Antigamente usava muito o termo governante do lar, né? A governanta do lar. Os familiares têm essa noção de quem é a pessoa que consegue ser o diferencial daquele atendimento. Ninguém é melhor que ninguém, mas sim, existe dentro da nossa área profissionais que se destacam mais. E os familiares sabem disso. Então, quando você tem um direcionamento de posicionamento, você tem uma voz dentro da casa, você tem o teu posicionamento, você tem uma voz, o familiar consegue perceber se você é um profissional que está se capacitando. Eu escutei essa semana da filha da paciente que eu preciso parar de estudar. Eu dei risada dela, porque eu falei alguma coisa para ela, ela falou, você tem que parar de estudar, sossega um pouco. Daí eu falei assim, queria fazer. Daí ela falou, calma, vai, calma. Daí eu falei, nossa, eu nem sabia que ela tá aqui, ela acompanha meu perfil, mas eu não tinha nem noção que ela tinha visto que eu tinha ido pro Rio, porque eu não comentei com elas, só falei para elas que eu estava saindo do atendimento por alguns dias. Elas viram a questão da conferência, então os familiares estão de olho na gente, e qual é o teu posicionamento, como você tem se relacionado com outros cuidadores também. E aí, eu não posso fechar a minha mente, porque eu não quero outro profissional aqui, porque eu prefiro não ter esse posicionamento. Se destaque no teu trabalho, assim, seja um profissional, não é se destacar humilhando o outro profissional, se sentindo melhor, não. Se destacar como um profissional diferencial dentro daquele atendimento, para que você tenha uma posição, os outros cuidadores tenham até uma questão de admiração. A gente é muito bom, eu tenho pessoas com 55 anos, meninas cuidadoras que chegam e falam para mim, eu quero aprender com você como atender ela. Nossa, isso é muito bom pra gente, eu sei o quanto o meu trabalho está rendendo, então, não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que eu estou me posicionando, não é à toa que eu fiz gerontologia, não foi à toa que eu deixei de dormir algumas noites, não foi à toa que eu não sou casada, não tenho filhos, mas não foi à toa que eu deixei os meus pais, não participei de festas, não jantei com eles em alguns momentos, não é à toa que eu passo 24 horas fora de casa, tem um propósito nisso. Então, a gente precisa, sim, ser profissionais de posicionamento, ajudar outras pessoas que estão chegando na área para eles se direcionarem para esse melhor atendimento. Eu faço um atendimento humanizado e individualizado, eu quero que outras pessoas tenham essa visão, para que os nossos idosos não sofram, para que eles tenham qualidade de vida, para que eles continuem aí autônomos, com independência. Então, por que eu não quero outros profissionais assim? A nossa intenção, e eu vejo pela Cileuda, é trazer mais profissionais que sejam assim, que saibam ver o Alzheimer de outra forma, que vejam os pacientes além da doença de Alzheimer, que vejam os pacientes com doença de Parkinson, enfim, todas as questões demenciais, outras patologias. Então, o cuidador de idoso, ele é um cuidador de idoso, ele não é um olheiro, né? Então, a gente precisa desses profissionais e a gente está aqui para isso, né? Nós temos cuidadoras aqui, ó, Elaine, Dani, Suna, Rodolfo, tantos outros cuidadores que estão aqui, a gente não tem o nome, a Gi, que está aqui também. Quantos cuidadores nós temos aqui diferenciais? E por que não trazer mais pessoas para a nossa rede? Exatamente.
Você falou tudo agora. Depois que você aparece aqui se posicionando, você vê o tanto de gente que vai chegando que vibra na mesma frequência. O Rodolfo fala sobre isso, ser um cuidador melhor, ser um cuidador diferenciado. A Elaine também já fala sobre Alzheimer, ser um cuidado humanizado. A Márcia já fala sobre essa amplitude de você realmente ser aquela cuidadora comprometida ali no atendimento, que até eu vi uns stories dela que falava assim, gente, tem muito cuidadora que é mimizenta mesmo. Por exemplo, eu chego no atendimento, eu não vou lavar uma xícara do paciente, não vou lavar a roupa do paciente, não vou fazer isso porque eu não sou doméstica, eu não sou empregada. Você não é nem cuidadora para começar a história. Por quê? Uma pessoa que vai cuidar de um idoso, o idoso mora sozinho, e a cuidadora não quer organizar a alimentação do idoso, nem que seja preparar a alimentação do idoso, botar uma mesa posta, limpar aquele ambiente que ele almoçou, lavar aquela louça e guardar, retirar os lixos, lavar aquela roupa, depois colocar no armário, manter o ambiente do idoso limpo, cheiroso e organizado, ela não serve nem para ser cuidadora, porque isso é bem-estar, isso proporciona saúde. Se for um lugar sujo, um ambiente sujo, um banheiro sujo, ele vai adoecer, vai pegar uma infecção, vai pegar uma bactéria. Se o prato não for lavado, se for uma comida feita de qualquer jeito, ele vai pegar uma infecção intestinal. Então, assim, que tipo de cuidador é você, gente? Vamos ser umas cuidadoras mais humanizadas, se colocar no lugar do outro, ter essa compaixão. Eu falo muito de compaixão. Porque realmente, quando nós somos compassivos, realmente nós estamos ali no lugar do outro. Como era que eu iria gostar de ser cuidada? Então, quando nós temos essa visão, gente, não é ser, faz tudo o que quer. Você faz isso, eu não faço. Não, é ser uma cuidadora em excelência. É ser uma cuidadora que se preocupa com a qualidade de vida do idoso, que é para isso que nós estamos lá. Quanto melhor você cuidar desse contexto, dessa vida, dessa rotina, mais o idoso vai viver, mais você vai estar empregada aí por anos e anos e anos. Quanto mais você cuidar de qualquer jeito, o idoso vai... Idoso, gente, é sensível, vai pegar uma infecção, vai pegar uma bactéria, vai parar no hospital. Hospital e idoso não combina. E aí você vai ficar com a cara para cima desempregada, além de ser uma péssima cuidadora. Então, assim, o meu conselho sempre é, gente, sejam a melhor que vocês conseguem todos os dias. Tenham sensibilidade, se coloquem à disposição daquela mudança, daquele acolhimento. O que é que tá bom para ele? Olha só, não é eu que vou... o idoso não vai ter que se adequar à cuidadora Cileuda Santos. Não, eu vou ter que me adequar ao idoso, ao dia a dia do idoso, à rotina do idoso. Eu vou ter que respeitar. Ora, se ele é acostumado àquela comida, por exemplo, tá? Um legumezinho cozido com uma carnezinha magra cozida, um pouquinho de legumes cozido. Ele não gosta, por exemplo, de arroz. Aí, não, ele vai comer do jeito que eu gosto. Aí eu faço um frango frito, boto um monte de arroz e ele não vai comer. Você não está respeitando o idoso, porque ele não gosta daquilo. Então, proporciona essa leveza, fazer o que ele gosta. Os anseios dele, quais são? E aí, quando você gera esse vínculo com o idoso, ele nunca mais vai querer que você vai embora para sua casa e no outro dia ele está lá te esperando quando você vai chegar, feliz da vida. Então, assim, quando a gente descobre e percebe que nós somos transformação, eu sempre falo, eu não vendo plantão atendimento, não, eu vendo transformação. Eu entro lá para realmente transformar aquela realidade na amplitude do todo, e isso faz toda a diferença. Mas, Márcia, eu quero que você fale aí o seguinte, olha, cuidadora, você quer ser valorizada, você quer ganhar melhor, então você precisa se posicionar. Qual seria, assim, por exemplo, pelo menos 5 dicas que você daria sobre posicionamento profissional que vai fazer aquela cuidadora sair hoje de onde ela está e subir aí uns 4, 5 degrauzinhos para ganhar mais? Porque quem se posiciona, como nós falamos até agora, vai ganhar mais, vai ser diferenciada. E, ó, vai cair um cascalhozinho no seu bolso. Vai. Então, assim, Cileuda, eu acredito assim, ó, para a gente falar sobre preço, eu tenho que lembrar de valor. E para acrescentar valor na minha vida, primeiro eu preciso entender o meu propósito. Eu acho que, antes de tudo, eu preciso entender por que eu estou entrando nessa profissão. Não adianta eu ganhar 6, 7 mil reais se eu estou infeliz naquele ambiente, se eu não estou conseguindo trazer, isso que você disse, qualidade de vida, um atendimento humanizado, um atendimento individualizado. Então, não adianta nada, gente. Vocês podem estar ganhando, mas esse dinheiro ele vai chegar uma hora que ele não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, porque não importa 6, 7 mil reais se você não está feliz.
Nem todos os dias a gente acorda feliz, mas você está indo lá, fazendo o teu trabalho, está satisfeita? Travou um pouquinho? Voltou, Cileuta? Voltou. Não sei se travou para todo mundo. Voltou? Então, eu acredito que a primeira forma de você se posicionar é com você mesmo, sabendo por que você está e qual é o teu propósito. Segundo, eu preciso me posicionar de frente com o meu paciente. Então, eu preciso conhecer isso que a Cileuta falou, ir lá e me ambientar com aquela família, com aquele paciente. Isso já é um posicionamento, quando você se mostra disposta a entender quem você está atendendo. Segundo, estudar, gente. Não existe outra fórmula. Não tem receita de bolo, não existe outro jeito. É se capacitando, é estudar. E aí não existe aquela desculpa, gente, do curso. Não tenho dinheiro para fazer curso. A internet está aí, ó, cheio de conteúdo gratuito. Existem cursos. Cileuta está aqui para traz um curso maravilhoso da doença do Alzheimer. Enfim, todos os cursos que ela tem, os e-books que ela tem. Então, mas tem conteúdo gratuito e muito conteúdo gratuito. Você não gosto de estudar pelo Instagram, vai no YouTube. Não gosto de estudar, procura um livro. Tem tantas formas de a gente estudar hoje, não tem essa desculpa de que eu não tenho dinheiro. Existem vários cursos. Eu sou muito adepta de cursos universitários, gente. Eu sou assim, então acho que uma das formas também, se você tiver condições, igual a Cileuta falou, às vezes falta tempo também, mas se tiver condições e tempo, busque informações universitárias. Isso faz uma diferença enorme no nosso currículo. Mas conteúdo gratuito tem cursos, tem especialização, é de tudo quanto é jeito para vocês fazerem. Então, e busquem também referenciais, não vão procurar esses cursos que aparecem na internet aleatórios. Busquem profissionais que trabalham na área, que sejam referenciais. Não adianta comprar um curso de 199. Busquem quem são as pessoas que vocês estão comprando curso, com quem vocês estão buscando como mentorar, como mentorias, enfim, busquem, tem muita gente aí. Eu acho que é isso, Cileuta. Eu acho que acaba ali no estudar, porque enquanto você vai estudando, você vai se tornando cada vez mais profissional. As redes sociais te tornam, assim, né, uma vitrine, então também tem esse posicionamento digital. Mas se você se posiciona presencialmente, também está válido. Principalmente se capacitando. Eu acho que não tem receita de bolo, mas uma das coisas é realmente a gente estudar, se capacitar, buscar cada dia mais, descobrir quem são os idosos, porque a gente não sabe quem eles são. Todo dia tem uma coisa nova, tem uma individualidade do idoso que você atende, então você precisa buscar ele ali na sua individualidade, na sua particularidade, conhecer a história dele. Então, algumas vezes não é nem a capacitação, curso universitário, não, é você se capacitar conversando com aquele idoso, tendo um tempo com ele, você já vai estudar muito sobre ele, porque normalmente eles contam pra gente tanta coisa que você nem imagina, porque os familiares, eles vão contar uma parte, né, o que eles querem, o que eles sabem, o que eles querem contar, o que eles precisam, né, que você saiba, né, mas o idoso, se você sentar ali com ele, até na doença de Alzheimer, algumas vezes eles vão falar coisas pra você que você vai falar, opa, mas isso veio do nada. A minha paciente, ela fala algumas vezes ela não tá tão ativa, mas nos dias que ela tá mais ativa, ela fala uma coisa e a gente fala, opa, da onde saiu isso? Mas é escutar eles, é estar escutando, porque algumas vezes, já aconteceu assim, de algumas vezes a gente tá tão entretido fazendo alguma coisa aqui da casa, né, tá, de repente até de costas pra ela, dela fala, ei, desse hora dela fala, senta aqui, e aí ela começa a conversar. Eu falo, se você não tiver esse lado de visualizar o teu paciente, não adianta nada, porque ele vai te chamar, você não vai estar nem escutando, você não vai estar nem prestando atenção nele. E ela conta, ela fala, ela senta, ela fala, senta aqui. Daí a gente senta, ela pega na mão, aí se a gente tiver sem blusa, ela faz assim, ela não fala, ela não verbaliza com frequência, mas ela demonstra através de gestos, ela quer mostrar por que você tá sem blusa, ela sempre fala para os cuidadores, por que a gente tá sem blusa, se a gente não tá com frio, e aí ela fica tentando puxar a nossa blusa para baixo para que a gente não sinta frio. Se você não tiver o seu lado humanizado, olhando o paciente, assim, visualizando ele mesmo, você vai deixar passar momentos que para ele são super importantes. Então a gente precisa estar mesmo, assim, acho que não tem receita, como eu disse, mas tem coisas que a gente pode fazer que pode mudar muita coisa. Mas de principal mesmo é estudar. Estudar curso, estudar o paciente, estar atento a ele. Exatamente, sabe? E nós aprendemos tanto com nossos idosos, como você falou. Eu já atendi russo, japonês, então assim, cada um uma história diferente. E eu sempre trago as particularidades da língua de cada um, sabe? Qual é a sua descendência? A nacional... Não, sou brasileira, mas não tenho nacionalidade fora. Disse que era
que não é, que nasceu em outro país, Ah, foi isso? não, eu morei no Paraguai. Sou brasileira, mas eu morei no Paraguai, assim, nasci em Foz e aí morei no Paraguai até os 6 anos de idade, assim, vim de fora do Paraguai, gente. Ah, entendi. E Então, aí, não é uma nacionalidade muito chique. e é sobre isso, olha só, já estamos com mais de uma hora de lá. Gente, quando a gente começa a conversar com essa Tem interação, coisa, né, Silvia? impressionante quando, como o tempo voa, sabe? Esse papo gostoso. Gente, é como eu sempre falo, eu não sei mais do que ninguém, eu não falo nada do que não seja minhas experiências. Então, tudo que vocês verem eu falar em live, no meu Instagram, no meu curso, tudo que eu me proponho a falar e fazer é somente o que eu já fiz. Porque nada melhor do que você falar aquilo que você sabe fazer. Não adianta eu achar, olha, a Márcia faz isso tão bem, tão bonito, eu vou falar também disso, mas eu não sei a experiência dela, porque eu não vivi. Nada melhor do que você falar sobre suas experiências de vida, suas vivências, sabe? Então, tudo que eu falo e que eu faço e que eu ensino são histórias minhas, como que eu voltei da minha mãe, né? E aí eu fui falar sobre o meu outro lado. Eu sou uma cuidadora que já cuido de idosos com Alzheimer há bastante tempo, mas, gente, é totalmente diferente, porque é o seu que tá ali. É o seu sangue que tá ali, sabe? Machuca, dói, mas aí ao mesmo tempo você para e pensa, nossa, eu tô tendo a possibilidade de cuidar da minha mãe com esse amor, com esse amparo, juntamente com a minha família, as pessoas que vivem lá, com meu esposo, com todo mundo, né? Junto vivendo essas vivências que você cuidou do outro, da família do outro, e agora você está lá para cuidar do seu. Então, assim, é é uma coisa que a gente não sabe nem explicar. Eu sei que foi maravilhoso e eu trouxe várias experiências de lá, realmente, de fato, né? Essa forma de realmente poder mostrar a minha mãe, porque os meus idosos eu não mostro eles, mostro algumas coisinhas, mas eu realmente poder mostrar a cara dela, mostrar como é que ela age, a sua mudança em cada momento, como que ela vai agir em cada situação. Então, são minhas vivências, é o que eu vivi. E eu acho que história de vida é o que mais ensina, sabe? Do que você só falasse. Não, a história de vida é o que mais ensina. Porque na especialização tem eu, meu esposo é o meu idoso com Alzheimer. As meninas todas, gente, mas ele, cara, ele fez tão bem. Eu digo, não, ele fazia tão bem que tinha hora que eu falava, vem, acabou a gravação, volta, volta, volta. Então, assim, mas você realmente viver na prática e mostrar, como eu estou mostrando o que está acontecendo com a minha mãe, é algo que realmente ensina mais. Porque é você fazer ali e a reação vir instantânea. Então, é como a Dani falou, busquem, como a Márcia falou, busquem pessoas que são referência, que realmente se importam com aquilo que você vai se tornar. E não de pessoas que eu vou falar, vou ensinar de qualquer jeito, vou falar porque acho bonito, vou ensinar algo que eu nem pratico, que eu nem sei, nunca nem coloquei a mão no idoso e vou falar que para você dar um banho tem que fazer isso, mas eu não sei como é, que eu nunca fiz. Então, assim, eu acho que é meio contramão. Eu penso dessa forma, né? Então, assim, estudar sempre se especializar, então não posso deixar de fazer esse convite, venham fazer a especialização, porque eu garanto o conteúdo. Se você fizer, estudar como está lá e colocar em prática do jeito que eu falo lá, você vai ter sucesso, você vai ter êxito. É como eu sempre falo, a doença do Alzheimer, né, Márcia, é um enigma. Hoje a gente consegue realizar uma ação e que amanhã pode nem conseguir, tá tudo certo. Mas a gente ter essa percepção faz toda a diferença, né? E quanto mais você está disposto a aprender e transbordar esse conhecimento, muito melhor para todo mundo. Olha só. E é sobre isso. E aí, Márcia, eu quero que você deixe a sua mensagem para as cuidadoras que estão chegando e as que já estão há muito tempo, que realmente quer dar um passo a mais, mas tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão criticar. Ah, fulano vai achar isso, ou ciclano vai achar aquilo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, para essas cuidadoras que estão aí adentrando no mercado de trabalho e querem realmente, sabe, transformar vidas cuidando. Então, Silene, a primeira coisa que eu vou falar, tem uma frase que eu uso muito, é que pessoas precisam de pessoas. E eu quero ser uma pessoa, eu quero ser essa pessoa na vida de alguém.
Então, primeira coisa, você lembre-se disso, sabe? Que as pessoas precisam de pessoas e que vocês sejam essas pessoas, que vocês possam ser essas pessoas, mas para vocês serem essas pessoas, se capacitem, busquem estudar. Diagnósticos são iguais, pessoas não são. Então, a gente precisa lembrar disso. Você pode atender 6, 7, 20, 40 pacientes com doença de Alzheimer, mas todo dia, cada um deles, e é todo dia, gente, todo dia eles apresentam alguma coisa e é diferente, você pode estar com 6, 7 no mesmo lugar. Nunca vai ser igual. Então, diagnósticos são iguais, pessoas não são. Então, busquem, sabe, conhecer mesmo as pessoas, busquem escutar os idosos, busquem trazer para famílias de vocês quem são os idosos. Eu falo na minha casa, né, e eu tive a oportunidade de trazer a minha mãe, ela veio fazer um atendimento aqui comigo uma vez. A minha irmã, que tem 10 anos, eu trouxe ela aqui também. Eu queria que eles vissem, eu tive essa oportunidade. E aí, semana passada, eu trouxe uma das pessoas mais difíceis, que é o meu pai. Ele é marceneiro, ele veio fazer um concerto aqui. E aí ele chegou aqui e ele ficou tipo assim, a paciente que eu atendo, ela estava num dia mais disperso, então ela estava sentada, mais quieta. E aí ele todo receoso, e eu achei engraçado que ele entrou aqui como se eu não fosse a filha dele. E eu achei isso até uma lição, né, que a gente é profissional em qualquer lugar, não importa com quem você tá. Ele chegou aqui, fez o atendimento que ele precisava, fez o conserto que ele precisava fazer. Até umas horas eu fui menos formal com ele super formal e tudo mais, achei tão bonito, até elogiei ele depois, falei, nossa, nem parecia que você era meu pai lá. Mas ele chegou aqui, ele viu ela, ele sabe, né, do diagnóstico, mas ele nunca tinha tido contato com alguém, e eu queria que meu pai e minha mãe vissem isso, porque a gente, quando eu falo que, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Porque lá em casa o negócio, olha, é difícil quando é com a nossa família, né? Pra gente trabalhar com envelhecimento, quando chega nos nossos, a dificuldade vem. E eu achei lindo o teu cuidado, até vou atravessar aqui outra coisa. Parabéns pelo teu cuidado com a tua mãe, eu fiquei impressionada, emocionada. O dia que eu assisti a live com a tua irmã, eu chorei aqui, gente, tava aqui no atendimento chorando, porque eu achei lindo, é o cuidado que a gente precisa ter. Mas voltando, e aí eu trouxe ele aqui. E aí, eu já conheço ele, né? Eu sabia que ele ia ficar impactado, principalmente do modo que ela estava naquele dia. E aí, ele ficou todo receoso. Aí, eu cheguei em casa, eu fui para casa na segunda, ele veio no sábado e na segunda eu fui para casa. E aí, em determinado momento, nós conversamos e aí ele falou bem assim, ai, fiquei muito triste de ver ela. Eu não gostei. Ele falou assim, eu não consigo lidar com isso, é muito triste. Eu falei, por que você ficou triste? Ela tá viva, ela tá feliz, ela não é uma pessoa triste. Falei bem assim, ela se cuidou uma vida, hoje ela tem cuidadora, ela é bem tratada. Falei bem assim, daí fui conversando com ele, né? E daí eu falei bem assim, o que me entristece em alguns momentos é que até na nossa área tem pessoas que chegam assim com aquela tendência de que é aquilo que você fala, Alzheimer não é um fim, e os pacientes estão aqui, eles gostam de ser ouvidos, eles gostam de ser atendidos, eles gostam que você converse, que você não chegue aqui com aquela ideia de que eles não conseguem fazer mais nada, você não pergunta para eles quem eles são, como eles gostariam de fazer algumas coisas. Aqui eu pergunto para ela, mas você não vai me responder, eu sei como ela gosta, mas eu pergunto para ela se ela quer aquela meia, ou se ela não vai me responder, eu dou duas opções, ou pelo menos mostro a cor da meia para ela, converso com ela que ela vai colocar aquela meia hoje, ela vai colocar aquela blusa porque ela vai em tal lugar, se ela vai em algum lugar, eu espero ela, de algum modo, assim, falo para ela por que ela vai entender, ela vai esquecer, vai, mas eu tô contando para ela, é o meu jeito de falar que ela tem uma decisão ali, mesmo que ela não vá te falar, você vai ver que algumas vezes eles vão demonstrar o que eles querem, o que eles não querem. Então, para as cuidadoras, o que eu deixo é se capacitem e visualizem os pacientes de vocês. Olhem para os idosos, ensine outra coisa, Cileuda, que eu tenho ficado abismada, é como a gente tem esquecido de passar para as nossas crianças quem são os idosos, qual a importância de cuidar, qual a importância do amor que a gente precisa ter pelos nossos avós, pelos idosos no geral, como as crianças, os adolescentes, os jovens hoje, que estão todos conectados, não conseguem desligar para olhar para um idoso. Então, passem isso para os filhos de vocês, isso eu deixo para todo mundo. Assim, eu estou num grupo de familiares onde eles estão trazendo relato que os filhos não querem que os avós fiquem na mesma casa que eles. E eu fiquei abismada com isso, assim. E aí eu falei, passem, a gente está precisando passar para as crianças. Gente, de verdade, aquilo que eu falei sobre a gente ir nas escolas, falar sobre os idosos, esse posicionamento que a gente está trazendo para a internet não é só para os cuidadores. A minha intenção é que familiares entendam a importância do participar do cuidar. É um desafio, mas os familiares precisam fazer parte disso, além dos cuidadores. Não é trazer o peso para eles, assim, do cuidado que a gente faz, essa
essa coisa que a gente faz do atendimento, mas que eles participem do cuidar de sentar, dar a mão para eles quando vem fazer uma visita, ou quando estão aqui assistirem um filme, fazerem um programa. Eu fazia muito, agora não tenho conseguido mais fazer, mas a gente fazia com uma paciente o cinema com os netos, o cinema com os filhos, e era tão divertido, mas demorou, tive que trazer assim aos poucos, porque os netos não tinham o costume de sentar com ela, não davam nem oi, dependendo do dia que chegavam, porque a criança já chega correndo. Aí comecei a trazer para casa que precisavam entrar, falar oi, vó, porque algumas vezes elas não sabem, tá entrando na casa deles, não sabem nem que as crianças entram, mas se parar e falar com eles, opa, tem alguém diferente na casa. Então a gente precisa trazer isso para todo mundo. Então, se eu for falar assim para as cuidadoras, tem tanta coisa, mas a minha mensagem principal é: pessoas precisam de pessoas, e que vocês sejam essas pessoas, sejam para os pacientes, sejam para os familiares, sejam para todos que precisam entender a importância dos idosos na sociedade. Uau, arrasou! Muitíssimo obrigada, tá? Você, olha, tem assim uma sensibilidade que é o que eu tento passar para as minhas alunas. Eu vi hoje em você você ter essa sensibilidade em você, filha, você vai além. Só precisa você ser compassivo. Quando você é compassivo, portas se abrem, horizontes se abrem. E a mensagem que eu sempre deixo é: se você precisar deixar as marcas na vida de alguém, que sejam as marcas do amor. As pessoas lembrar de você como você era. Nossa, assim era assim fazia desse jeito. Eu tenho um contato hoje de todas as pessoas nas quais eu já passei, das famílias, e tenho realmente de ligar, de se preocupar, de mandar mensagem, de eu ir visitar. Então, assim, isso é realmente você ser reconhecida por algo que você fez que as pessoas nem sabiam que podiam fazer. E isso faz toda a diferença. Você ter a possibilidade, como eu falei que eu tive agora com a minha mãe, é você mostrar que realmente você é capaz de se colocar ali no lugar dela. Porque, como eu falei, eu sempre falo para minhas irmãs e para o convívio, ela pode até não lembrar quem eu sou, olhar para mim e não lembrar de fato como já está acontecendo. Mas nós nunca vamos esquecer quem foi e quem é ela. Então, isso é o que torna nós diferentes. E está ali para realmente cuidar, acolher e dar amor, porque os idosos já sofreram demais na vida, não precisam sofrer também na velhice, tá? E Alzheimer Alzheimer não é o fim, é o início de uma nova vida. Não é porque é idoso que tem que estar doente, que tem que ser ranzinza, que não pode fazer isso. E é sobre isso, gente. É você realmente levar isso para o coração de vocês, tá? Comecem se posicionando de forma profissional para transformar aquela vida, aquela realidade. Então, Márcia, olha, muito obrigada, tá? Uma excelente noite para você. Eu vou deixar essa live salva, tá, pessoal? Vamos fazer uma foto para postar. Nós, assim, né, lindas. Aí, gente, ó, faça uma print, tá? E poste nos marcas. Vamos lá. Sileuda, outra coisa sobre o Alzheimer que eu queria deixar aqui, né? A gente precisa acolher esses idosos, né? A doença do Alzheimer vem, alguns familiares ficam assim, né? Receosos com o que vem pela frente, mas eu sempre falo, acolham quem eles são agora. Eles vão continuar, não vão... eu escuto muito assim, mas minha mãe não é a mesma pessoa. Mas quem ela é agora? Acolham eles agora. Mostrem que eles continuam sendo amores da vida de vocês, sabe? Isso que eu vi na Sileuda. Tem ali, né, a doença de Alzheimer presente, tem os esquecimentos, tem as confusões que vêm, mas a Sileuda continuou abraçando, amando a mãe dela. Esse é o diferencial para os pacientes de doença de Alzheimer. Acolham quem eles são, não só para a doença de Alzheimer, acolham quem os idosos são agora. Algumas vezes eles nas dificuldades, nas individualidades deles, mas eles precisam ser acolhidos. Eu acredito que o amor transforma, isso que a Sileuda falou, o amor transforma e de algum modo cura também, né? Sim, com certeza. É isso. Então vamos tirar uma print? Vamos, esqueci. Prontinho, beijo. Obrigada. Obrigada, meninas que ficaram, vocês foram incríveis. Obrigada pela contribuição. Sileuda, mais uma vez, obrigada, tudo de bom. E, pessoal, sigam a Sileuda, ela traz um conteúdo muito bom, que as meninas que estão aqui divulguem mesmo o trabalho dela, é maravilhoso. Beijo. Beijo.